Carnot, o nome dele, né? Fique aqui agora para entender o ciclo de Carnot com suquita. Você já deve ter ouvido falar nos ciclos termodinâmicos, nos ciclos que a gente faz no estudo das transformações que acontecem com os gases. O ciclo de Carnot é o de maior eficiência energética. É nele que a gente vai ter o maior rendimento. É a melhor situação que a gente pode ter para um gás, ok? Então, é esse cara aí que a gente vai estudar hoje. Tem umas certas particularidades dele, a gente precisa analisar como é o seu gráfico e os equacionamentos. Então vem aqui para o papel. Aqui, ó, o ciclo de Carnot ele é formado por duas adiabáticas e duas isotérmicas. Esse ciclo começa aqui, ele passa por um processo isotérmico, passa por um processo adiabático, passa por uma compressão isotérmica e passa por uma adiabática. Então é aqui, ó, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. Então esse é o ciclo de Carnot e a gente sabe que, ó, esse ciclo geralmente acontece como? A gente tem uma fonte quente, numa temperatura quente, uma fonte mais fria, numa temperatura fria, ou seja, o calor da fonte quente entra, uma parte é usada para o trabalho do ciclo, e uma parte sobra, digamos assim, no calor da fonte fria. A gente sabe que para o ciclo de Carnot existe uma relação especial. E é essa relação que a gente vai ver aqui agora. Ó. Essa relação que vale aqui para o ciclo de Carnot é que existe uma proporção, uma relação entre o calor das fontes com suas temperaturas. Então, o calor da fonte quente com a temperatura da fonte quente, calor da fonte fria com a temperatura da fonte fria. Detalhe, essa temperatura é em Kelvin, ok? Temperatura absoluta. E a gente sabe que o rendimento, em geral, para qualquer ciclo, é dado por 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Como existe essa relação aqui para a gente, calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, pode ser dado por quem? Ó, se vale essa relação, vale também que, ó, QF sobre o calor da fonte quente é justamente igual a TF sobre temperatura da fonte quente. Então, se isso daqui vale, e essa é a fórmula do rendimento em geral para qualquer ciclo, para o Carnot, que vale isso, a gente pode dizer que o rendimento é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Esse é um caso especial para o ciclo de Carnot, que a gente pode também calcular o rendimento a partir dele. E lembre daquele detalhe que eu falei, o ciclo de Carnot é o ciclo que a gente vai adotar a maior eficiência. Então a máquina pode trabalhar de diversas formas, diversos ciclos. O ciclo que ela vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente, gerar um ganho energético melhor, é justamente o ciclo de Carnot. Ou seja, para aquele mesmo calor fornecido, ela consegue trabalhar mais, gerar um trabalho melhor em cima disso, um percentual de trabalho maior, ok? Então, bora analisar agora uma questãozinha só para ficar claro essas aplicações. Olha, é bem direto mesmo. Ó. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40%. Então, o N é 40%. Espera, se 40%, esse N é 0,4. Lembra de escrever assim. E a fonte fria é a própria atmosfera, a temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius. Mas eu não posso escrever em graus Celsius. Eu tenho que deixar em Kelvin, então eu somo com 273. Se eu somo com 273, essa temperatura da fonte fria é de 300 Kelvin. Qual é a temperatura da fonte quente? O N aqui não é 1 menos o T da fonte fria sobre o T da fonte quente. Então, 0,4 é igual a 1 menos o T da fonte fria em Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, isso daqui vai dar quanto? 300 sobre a temperatura da fonte quente é igual a 1 menos 0,4, que dá 0,6. Então, essa temperatura da fonte quente vai ser justamente 300 dividido por 0,6. Então, essa temperatura da fonte quente vai dar justamente 500
Kelvin. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo. É isso aí e valeu!